Por uma perspectiva psicossocial, o estigma se refere à desvalorização, perca de status e à discriminação de uma pessoa pela atribuição de estereótipos negativos com base em características físicas e pessoais. Destaca-se como consequência negativa a internalização do estigma, em que a pessoa, além de concordar, aplica estereótipos negativos a si próprio, o que leva à perca de identidade e restrição das oportunidades de vida. A diminuição da autoestima é a principal consequência do estigma. Pode-se dizer que o processo de estigmatização não ocorre devido à existência do atributo em si, mas pela incongruência entre os atributos da pessoa e os estereótipos a ela aplicados. A construção de uma ideologia para explicar a inferioridade da pessoa estigmatizada se dá de forma a possibilitar o controle e desumanizá-la. Ser rotulado e estereotipado propicia uma colocação mais baixa na hierarquia social em que vive o sujeito. A perca de status em si torna-se a base da discriminação. O conhecimento psicológico produzido deve ser útil para a transformação da realidade em direção à criação de condições dignas de vida para todos. É preciso compreender a dialética subjetividade-objetividade e a formação e mudança de valores para, então, pensar na desnaturalização dos fenômenos sociais. Quando se fala de um sujeito, fala-se da realidade social a qual ele participa, e ambos se movimentam contraditoriamente a partir do processo histórico. A psicologia assume um compromisso ético que alia conhecimento e ação. É poder pesquisar para interferir, atuar para que os homens sejam sujeitos e não robôs. Olha, presta muita atenção, negrinha, que eu só vou te explicar uma vez, hein? O objetivo desse jogo é tomar o rei do adversário, que é a peça principal. As peças que valem menos são essas aqui, os peões. Peão é a mesma coisa que empregada doméstica, não vale nada. E tem as peças brancas, que nem eu, e as peças pretas, que nem você. Eu só jogo com as peças brancas, que são os que iniciam o jogo. Esse jogo é muito inteligente, porque os brancos têm que estar sempre na frente dos negros. Dona Estela não queria me ensinar a jogar xadrez de verdade. Ela só queria ter uma vítima preta para poder mostrar a sua superioridade. Ela adorava jogar as peças pretas que ela comia no lixo, só para mostrar seu desprezo pelos negros. Checkmate. Preto como você só serve para jogar futebol. É fundamental entender as consequências do racismo na constituição do sujeito negro, para a partir daí pensar uma das tantas possibilidades de enfrentamentos necessários para combater o racismo. Possuindo uma cultura oral, tribal, sem registro, o povo africano não tem uma história formal registrada. A mancha negra é a marca da imperfeição, um signo que atravessa diferentes códigos sociais, portando os sentidos da exclusão. As relações sociais são necessárias para o livre trânsito social, pois não ter relações pode implicar na produção de uma nulidade identitária no sujeito enquanto agente portador de direitos. Há que se pensar a questão do racismo e das práticas ligadas ao preconceito e à discriminação, ou seja, a questão racial e seus efeitos subjetivos no impacto que tem na produção do sofrimento psíquico. Deve prevalecer o cuidado para não se cair em práticas psicologizantes, em que o negro se torne um mero objeto da ciência. Se o peão era que nem empregada doméstica, a rainha devia ser que nem a patroa da gente. O jogo acabou virando uma verdadeira batalha. A Dona Estela tentando destruir todas as minhas peças pretas e eu tentando destruir a rainha branca dela.
Checkmate, checkmate. 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 Pensando para além do sangue da cultura, ou seja, a partir da política, pensar um processo de redemocratização e raça como construção social. Para além disso, é preciso expor a construção de identidades raciais brancas a partir de privilégios simbólicos e materiais, pois esses privilégios têm papel importante na manutenção e legitimação da desigualdade racial. A aproximação da psicologia com os movimentos sociais, por exemplo, permite maior engajamento no compromisso de formar uma sociedade mais justa e igualitária. Tinha lido que quando um peão chega na última casa do tabuleiro, ele pode se transformar em qualquer peça que já tenha saído do jogo, inclusive numa rainha. Foi aí que eu percebi que, apesar de eu ter nascido peão, eu não precisava ser peão a vida toda. Perdeu a rainha, neguinha burra. Peão preto na última casa, ele vira rainha. Checkmate! A suposta inferioridade do negro e a crença da supremacia de um grupo sobre o outro foi sustentada pela ciência nos séculos anteriores, com o intuito de justificar a escravização dos negros, que resultou a construção da imagem desumanizada e a desconstrução da sua identidade, conjuntos de atributos que ainda permanecem atuantes na nossa sociedade. Um verdadeiro desafio de dimensão psicológica, que através da abordagem psicossociais que busca compreender a desigualdade étnicas raciais. Por que é importante discutir os estigmas da negritude diante do compromisso da psicologia com a desconstrução? Porque ser negro é visto historicamente como um fenômeno ideologicamente inferior, intelectual, emocional e social. Uma valorização negativa como símbolo de hierarquia de classes, configurando um preconceito que estabelece relações entre a biologia como cor de pele e traço, qualidades morais e psicológicas e socioculturais. Mas através da psicologia é importante conhecer e discutir, propondo debates significativos para a luta do racismo e a sua compreensão discriminatória, seu cotidiano, profissional e social. Hoje, no Brasil, existe a AMA, uma instituição que, desde 1995, propõe trabalhar a saúde psíquica da população negra, resgatando a autoestima e promovendo a conscientização. Que cor é a minha cor? Você pode me encontrar? Índios, portugueses, negros, italianos, japoneses, holandeses, essa gente brasileira. Todas essas cores juntas nos deram de presente estas muitas outras cores. Mistura de muitas raças, povo brasileiro.